Temos aí há ano e meio, quase, exposto o livro de Apocalipse, temos caminhado versículo após versículo, comentando e extraindo lições para as nossas vidas, enquanto caminhamos, examinando e considerando os versos ao longo das nossas meditações. Domingo último, nós trabalhamos o 21º capítulo de Apocalipse, e ali consideramos do primeiro versículo até o 14º versículo. Hoje nós vamos terminar este capítulo sendo nós ajudados pelo Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações, extrai lições para nós, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra, que por vezes é tão difícil e tão misteriosa, Pai. Nos ajuda a tirar alguma coisa para as nossas vidas dela. Toca corações, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nós vimos domingo à noite passado, que a cidade santa, a Nova Jerusalém, local que nós moraremos para sempre com o Senhor, tem muros altos. Duas coisas que nos chamou a atenção. Isso é repetitivo, é cíclico. É interessante que por vezes eu fico até temeroso de ser enfadonho, mas o texto fica retornando a determinados temas e eu tenho que citá-los. Uma das coisas que fica repetindo quase todos os capítulos é a necessidade de pureza. Os filhos de Deus, as filhas de Deus devem buscar pureza. É um refrão do livro de Apocalipse. E o muro simboliza essa separação do mundo, que a Jerusalém Santa está separada do mundo com muros altos, para se manter puro. E aí fora, como nós vimos, ficam aquela lista que vocês lembram, os cães, os imorais, os mentirosos, os adúlteros, ficam fora do muro, por assim dizer. E também nós vimos que a cidade tem 12 portões, e os 12 portões são portões de louvor. Você só entra na cidade louvando. Nós tiramos uma lição preciosa, também de um tema repetitivo, é que a gente só deve se aproximar do Senhor louvando o Senhor, nunca murmurando. Nós vamos aprender nessa igreja aqui. Se a gente não aprender nada mais, mas uma coisa que eu queria que nós aprendêssemos, a começar de mim, vamos nos treinar a nunca murmurar, sempre louvar. Tá ruim, louva. Tá bom, louva. Deu certo, louva. Deu errado, louva. Tá enfermo, louva. Tá sã, louva. Tem dinheiro, louva. Tá na carestia, louva. Não interessa. Respondeu a oração como nós queríamos, louva. Não respondeu, louva também. São 12 portões e todos eles são portões de louvor, com símbolo carregado, dizendo que a gente deve sempre se aproximar do Senhor, louvando, exaltando, glorificando e bendizendo a Deus, a despeito das circunstâncias e das lutas. Eu tenho certeza que todos nós temos lutas, dificuldades, sonhos que não aconteceram, sonhos que ainda estão de molho, mas podem acontecer. Orações que fizemos, alguns de nós ora 5, 10 anos e nada, continuamos louvando. Vimos de manhã em Hebreus 11 que muitos morreram sem terem obtido a promessa, mas morreram crendo. Para considerar isso. Eles morreram crendo na bondade do Senhor, embora não tenham obtido a promessa. Isso é o que a gente aprende aí em Apocalipse 21, de 1 a 14. Eu queria ler, você está com o texto sagrado? Vamos ver quantos tem o texto. Aí em cima, alguém tem o texto santo? Ótimo. É quase impossível você acompanhar
se você não tiver a Bíblia diante de você. É quase impossível. Então, Apocalipse 21, vamos ler o 15 e o 16. A palavra do Senhor diz assim: e aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, Jerusalém celestial, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua altura, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Interessante, a cidade santa é um cubo, todas as medidas são iguais, como nós lemos no final do verso 16, o comprimento, a largura e a altura é a mesma. No Antigo Testamento, tanto o tabernáculo, aquela tenda no deserto que foi preparada por Moisés e que ficou durante séculos sendo o local de adoração do povo de Deus, tanto o tabernáculo quanto mais tarde, já no período de Davi e Salomão, o templo fixo, tinham um local que apenas o sumo sacerdote entrava, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um cubo também, era o único lugar que as medidas eram iguais. E aqui nós vemos que Jerusalém celestial é um cubo, é o Santo dos Santos, a cidade inteira, por assim dizer. Que coisa curiosa, que coisa simbólica, forte. A título de exemplo, sem maiores implicações, o Santo dos Santos do tabernáculo, da tenda do deserto, era 4,5 por 4,5 por 4,5, um cubo perfeito. E na Jerusalém celestial, diferente do tabernáculo do deserto e diferente do templo, não tem pátio externo, nem o santo lugar. Vocês lembram que o tabernáculo tinha um grande pátio externo, onde as pessoas traziam a ovelha, a pomba, o gado, para ser sacrificado. Depois desse local bem grande, tinha o santo lugar, aonde apenas os sacerdotes que matavam o animal trafegavam. Era o santo lugar. Esses dois lugares, o pátio externo e o santo lugar, eles representam serviço ao Senhor. Já o Santo dos Santos representa intimidade, comunhão com o Senhor. Jerusalém, como o cubo, não tem serviço, por assim dizer, porque a ênfase é comunhão com Deus. Amém? Na cidade eterna, onde nós vamos morar para sempre, a ênfase não é tanto o que a gente faz, mas aquilo que a gente é. Enquanto meditava nessa ênfase da Jerusalém Santa, eu me lembrei da diferença entre Marta e Maria. Marta e Maria, vocês lembram? Marta queria servir ao Senhor, e não há nada de errado nisso. Devemos servir ao Senhor, todos nós. Trabalhar na obra do Senhor é importante, é importantíssimo. Mas tem uma coisa que é ainda mais importante do que servir ao Senhor. É mais importante do que trabalhar para o Senhor, é ser íntimo do Senhor. Isso ilustra aqui a diferença entre o pátio e o santo lugar versus o Santo dos Santos, que é a cidade como um todo da Jerusalém celeste. O santo lugar representa o Santo dos Santos representa o lugar onde nos sentamos aos pés de Jesus, tal qual Maria, e o adoramos. O cubo santo, também representa a totalidade de uma vida, cujo conteúdo interno equivale ao conteúdo externo. A maioria dos crentes é um retângulo, por assim dizer, com um lado bem maior, que é o lado externo, que as pessoas veem, muitas das vezes em nós, que não corresponde com a nossa vida interior. Muitas das vezes aquilo que a gente fala é bem mais do que o que a gente é. Muitas das vezes
o que as pessoas pensam de nós, é muito mais do que na realidade nós somos. Então, há um simbolismo aqui nesse cubo, que nós devemos lutar para que a nossa vida seja coerente, para que aquilo que a gente diz bata, ou seja harmônico com aquilo que a gente fala. Adiante, esse é o principal ponto desses 2 versículos. Adiante, versículos 17 e 18. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados. Eu vou dizer daqui a pouco o que é isso. Segundo a medida de homem, porém, medido por um anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. É interessante notar a ênfase que a Bíblia dá a números. O número pessoal e perfeito da Bíblia é o número 7. O número coletivo, o número dos grupos perfeito é o número 12. A altura do muro aqui que a gente viu é 12 vezes 12, 144. Vimos aqui 144 côvados, ou seja, 60 metros, para colocar numa metragem que a gente entenda. 60 metros de altura. E a ênfase que a Bíblia dá, a perfeição, eram 12 as tribos que constituíam a nação eleita de Israel. Eram 12 os apóstolos que constituíam a liderança da nova Israel, a igreja. A nova Israel tem 12 portas, e nela tem 12 anjos, e nela está escrito 12 nomes de tribos. Ela tem 12 fundações. Há uma ênfase muito grande na perfeição, tanto do indivíduo, o número pessoal da perfeição é o 7, quanto o número da perfeição do grupo. No caso, o nosso grupo, a Primeira Igreja Batista do Pará, Deus deseja que a gente marche para a perfeição. Daí essa ilustração do número simbólico 12. O muro exterior da cidade, como eu disse, tinha 60 metros. A imagem do muro altíssimo nos lembra o versículo 12. O versículo 17 e 18 nos lembra o versículo 12. Bate o olho um pouquinho acima. A Nova Jerusalém, ou a igreja, tinha um grande e alto muro. Como já vimos, o objetivo do muro alto é manter fora os falsos líderes, que a Bíblia chama de cães, os que praticam o ocultismo, visitam a mãe menininha do Candoá, a mãe da Bahia, essa que tem sempre o anúncio nos postes. Vocês já viram aí no comércio? Que lê horóscopo. É para manter fora todo esse pessoal que é detestável ao Senhor. Daí o muro alto. É para manter fora os pornógrafos, o que chama aqui de imoralidade sexual, os assassinos, aqueles que odeiam o próximo. Essa é a ideia do simbolismo do muro alto, que também é repetido. A gente vai lendo e aqui e acolá ele retorna, porque Deus quer um povo puro, Deus quer uma igreja pura, Deus quer um grupo puro, Deus quer que nós sejamos puros. Tem misericórdia para que a começar de mim isso seja verdade, e cada um de nós também, em nome de Jesus. Como um todo, o simbolismo do muro de jaspe que vocês viram aí, e a cidade de ouro puro, representa a pureza. Então tudo que a gente leu aí, o jaspe, o vidro límpido e o ouro, pode ser reduzido a uma única palavra: pureza. Do outro lado do muro fica tudo que é impuro. A aplicação para as nossas vidas hoje é que devemos treinar e nos esforçar para estarmos nessa condição, abandonando todo tipo de pecado que se agarra a nós. Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós sinceridade. É tudo que Ele quer. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós, diz a Bíblia, tropeçamos em muitas coisas. Todos nós vacilamos e oscilamos, mas Ele quer sinceridade. Deus quer sinceridade de mim e de você. É o que Ele espera. Tropeçou, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, me perdoa.
Versículos 19 e 20, vamos continuar voando. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisóparo, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Várias pedras preciosas são citadas, como nós acabamos de ver. E há um simbolismo riquíssimo também aqui. A pedra preciosa, ela faz jus ao nome pelo fato de que ela demora a se tornar preciosa. A pedra preciosa pode demorar milhares de anos no centro da terra até que sejam formadas. Por exemplo, a belíssima esmeralda, que foi citada, é um exemplo de pedra cuja cristalização é lenta. O magma vulcânico aqui atravessa um resfriamento lento ao longo de muitos anos. Depois ela adquire um elemento chamado berílio, que foi também citado, e lentamente a esmeralda é produzida. No geral, as pedras preciosas citadas demoram, repito, séculos ou milênios longe dos olhos humanos nas profundezas da terra. É exatamente assim a formação do santo. É exatamente assim a formação do santo. Demora para a gente se tornar santo. No geral, fracassamos e tropeçamos muitas vezes. E aí o Senhor vai lapidando, o Senhor vai nos lapidando. Geralmente a gente tem que apanhar muito. Muitas das vezes apanhamos bastante, porque o Senhor quer nos quebrar, o Senhor quer nos quebrantar. O Senhor só usa vaso quebrado, o Senhor não usa vaso rijo. O Senhor usa o vaso quebrado. E da mesma maneira como as pedras demoram nas profundezas longe dos olhos humanos, assim eu e você. Muita gente não sabe dos sofrimentos que eu e você passamos para poder avançar. Nos vê, olha esse santo. Eu vejo aqui que ele está crescendo no Senhor Jesus. Tu não imagina o quanto ele está apanhando para ele poder crescer. Eu faço sentido, meus irmãos? Se a vida está tudo às mil maravilhas, é quase impossível crescer. Eu não cresço quando está tudo bem. Para minha vergonha, eu não cresço. Eu só cresço debaixo do chicote. Eu só avanço quando eu estou debaixo do chicote. Quando a coisa começa a apertar, imediatamente eu passo a orar mais. É a primeira reação. E quando a coisa começa a aliviar, eu já oro menos. Você é assim também? A maioria, se não a totalidade de nós é assim. E ao longo do tempo, longe dos olhos dos homens, tal qual as pedras preciosas, o Senhor vai forjando o nosso caráter. O Senhor vai nos mudando. E assim nós vamos nos tornando belíssimos interiormente. É interessante notar que essas pedras preciosas enfeitavam Lúcifer. Você sabia disso? Exatamente as pedras listadas aqui, exatamente escarrado e cuspido, eram as pedras que enfeitavam o peito do grande anjo de luz. Ezequiel 28:13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te enfeitavam, sárdio, topázio, diamante. E ele lista. E se você comparar em casa, a lista é a mesma que a gente leu aqui, Ezequiel. Você pode ler em casa depois. Ezequiel 28:13. Se você quiser marcar na sua Bíblia. Porém, devido ao pecado, Satanás foi lançado fora da presença do Senhor.
E as pedras então se perderam. Séculos e séculos depois, muitos anos depois, as pedras foram retomadas e elas apareceram no peito do sumo sacerdote. Exatamente, a mesma lista é mostrada no peito de Arão. Vocês lembram quando a antiga aliança foi firmada e foi descrito como seria o sacerdócio e a roupa sacerdotal? E essas pedras aparecem outra vez em Êxodo 28, 15 a 21. Êxodo 28, 15 a 21. Lá diz: faça um peitoral, trabalho artesanal, faça-o como colete sacerdotal, de linho fino, trançado. Na primeira fileira, mais embaixo eu estou lendo, haverá um rubi, topázio, berilo, e aí vai fileira por fileira, exatamente as pedras que nós lemos na Nova Jerusalém. A retirada das pedras que adornavam Satanás, a recuperação delas pelo sumo sacerdote séculos mais tarde, e finalmente o aparecimento das mesmas na Nova Jerusalém, demonstra o fato que Deus restaura os seus tesouros perdidos. Deus restaura, Deus pega de volta, Deus recupera, Deus redime os tesouros que foram perdidos. E o maior tesouro que Deus redimiu e recuperou foi o homem. O maior tesouro, porque ele porta a imagem de Deus que foi recuperado de uma maneira extraordinária. Originalmente, o homem, a pérola da criação, foi criado para a glória de Deus. Esse era o objetivo, tal qual uma pedra preciosa posta no jardim, portando a imagem e semelhança de Deus, porém ele caiu e se perdeu para Satanás. Mas Jesus Cristo veio e redimiu, recuperou essa pérola tremenda, essa pérola extraordinária, porque Deus nos amou de uma maneira tão apaixonada, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que deposita nele a sua confiança não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai buscar de volta as suas pérolas, os seus tesouros. E você, quem sabe a sua própria saga não é assim também? Deus foi buscar de volta a mim. Deus foi buscar de volta a mim quando eu estava no mundo, e olha eu aqui pela misericórdia do Senhor. Olha só o trabalho que o Senhor fez comigo, sem me vangloriar. Mas olha o que o Senhor fez. Pode fazer com você também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que conta para o Senhor é compromisso. Deus pode ter uma grande obra na sua vida. Você que me ouve, você que me vê hoje. Eu nunca pensei isso, nada disso está no meu script. Mas às vezes é coisa do Senhor. Eu nunca imaginei debaixo do sol que eu seria um pastor. Se alguém tivesse dito isso, eu ia rir. Quem sabe até debochar. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer na minha vida. Mas Deus tinha um plano lá atrás, mesmo quando eu estava no mundo. E Ele foi buscar e me redimiu, aleluia. E Deus tem um plano para cada um de vocês. O que Ele quer é compromisso. Deus pode fazer uma grande obra com você. Isso não quer dizer que você tem que ser missionário, não, nem pastor, pode ser que seja. Mas olha, a mãe de Wesley, Susana Wesley, teve um ministério como mãe de família extraordinário, produziu filhos santos. O maior ministério que uma mulher pode ter é produzir filhos e filhas santos. Filho santo é a maior glória que uma família pode ter. Não há glória maior para uma família do que a geração que vem seja uma geração santa, uma pedra preciosa, remida pelo Senhor Jesus, para a glória de Deus. 21, Apocalipse 21, 21, as 12 portas eram 12 pérolas. Antigamente, ainda há pouco falamos de pedras, agora pérolas. Cada uma das portas era uma única pérola.
E a praça da cidade era ouro puro, transparente como vidro. Cada porta da cidade era uma pérola. A pérola, como são formadas as pérolas? De que maneira a ostra no mar forma a pérola? Você sabe como acontece o processo? A ostra é invadida por um corpo estranho. A ostra, aquele animal de casca, é invadido por um corpo estranho, e no meio do sofrimento, ela se defende, gerando aquela retina, que vai ao longo do tempo, ao longo dos anos, se transformar numa pérola. O princípio da pérola e da pedra é o mesmo. O cristão vai lentamente, em meio a muito sofrimento, em meio a muita provação, em meio a muita tristeza, em meio a muita batalha, em meio a muita guerra, ele vai se transformando na pérola do Senhor. Mas pastor Raik, e se ele não reage positivamente, aí se desvia, aí não se transforma na pérola que o Senhor espera. Eu tenho um amigo que foi um exemplo para mim. Tenho um dos maiores amigos da minha vida. Foi um exemplo, pregador de praça, pregador de rua, grande homem de Deus. Quando morava em São Francisco do Pará, ele foi lá me repreender, porque eu estava fora dos caminhos do Senhor. Grande homem. Trouxemos juntos aqui em Belém do Pará, na época, o Caio Fábio. Levamos aqui para o Hilton todos os grandes empresários da indústria automobilística. Fizemos grandes coisas para a glória do Senhor. Hoje ele está totalmente fora dos caminhos do Senhor, segundo eu entendo. Totalmente fora do Senhor. Cuidado com as suas reações, vigiem. Vigia você. Porque grande homem, grande mulher de Deus podem perder o rumo. A pérola é formada no aperto. A pérola é formada na pressão e você se submete. Seja feita a tua vontade. Não reaja, não estribucha diante da pressão. Não estribucha, seja feita a tua vontade, Senhor. Estou contigo. Não estou entendendo essa luta que eu estou passando, mas o Senhor está no controle. Quando a gente murmura, a gente está glorificando Satanás. Quando a gente murmura. Você sabia disso? Eu já disse isso outras vezes aqui. Quando a gente diz que não está, eu não aguento mais dessa vida, eu estou dizendo em efeito que quem está no controle é o diabo. Deus não está mais no controle da minha vida. Eu estou exaltando a Satanás. Então nunca murmura, glorifica ao Senhor, e tu vai ver a pérola que o Senhor vai fazer do teu caráter e da tua vida. E por último, 22 a 27. Na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia e de noite. A ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura. Lá vem o mesmo refrão. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A luz da cidade, a luz da Nova Jerusalém é o próprio Deus. Não há necessidade de qualquer outra coisa ou pessoa para nos dar luz e nos fazer felizes, extrapolando, interpretando de uma maneira figurada. Deus será tudo ali, 1 Coríntios 15, 28, e Deus tem que ser tudo aqui, para mim e para você. Deus tem que ser o nosso tudo, Deus tem que ser o nosso bem maior. A cidade celestial terá a presença de Deus direta e clara. Devemos fazer com que essa presença, devemos treinar para que essa presença seja direta e clara, a partir de hoje, a partir de agora.
É um privilégio muito grande sermos parte da noiva do Cordeiro, porque ali naquele local, onde moraremos para sempre com o Senhor, teremos alegrias indizíveis. O Senhor é a nossa luz, o Senhor será o nosso tudo, e Ele nos dará alegrias e júbilos indizíveis. Não é isso que a Bíblia ensina? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Na Jerusalém eterna, na Jerusalém celestial, teremos uma herança tremenda, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. É muito difícil explicar os mistérios do Apocalipse. Entendemos uma coisa ou outra como garimpeiros que estão ceifando ou tentando recolher uma pedra, uma pepita no meio do cascalho. Muitas das vezes temos dificuldades até para crer em comandos simples, como o comando que Jesus nos deu, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que Ele cuida de nós, mas a gente acaba ansioso. Ora, se a gente não crê em comandos simples desse tipo, como creremos nas coisas espirituais descritas nesse livro? Mas o que podemos ter certeza é que o nosso estado eterno será glorioso. Quando a rainha de Sabá tomou conhecimento de toda a glória de Salomão, ela decidiu visitá-lo para conferir se de fato era verdade tudo que ela tinha ouvido. Lemos isso em 1 Reis 10, 6 e 7. Ela diz: eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, constato que não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Tudo que possamos falar sobre a Jerusalém celestial, a nossa morada eterna, é pequeno, é muito pouco da riqueza, da alegria que ali teremos. E não é necessário nós aprendermos cada detalhe desse livro, basta com que nós nos agarremos aos fundamentos. Há vários detalhes obscuros nessa passagem, como nós vimos. Por exemplo, no versículo 24 que nós lemos: as nações andarão à sua luz. O que quer dizer isso? O que quer que seja, a Jerusalém do futuro será um exemplo para todos aqueles que têm memória de como eram as coisas nesse mundo. Da mesma forma, a igreja hoje deve ser um exemplo para como a vida deve ser vivida em pureza, em comportamento, em santidade, em conversa edificante, etc. Nela não entrará coisa alguma impura, diz o versículo 27. Todos os capítulos de Apocalipse enfatizam a necessidade de sermos puros. São os puros que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Embora sejam cobradas inúmeras obras da igreja, evangelismo, assistência social, integração dos irmãos, nada se compara à cobrança por pureza. Devemos enfatizar de igual modo a pureza da nossa vida e a pureza da igreja.